idioma da Terra, a língua do Éden. Um dos mais fascinantes mistérios ainda sem solução, pelo menos nos moldes acadêmicos, é sem dúvida a resposta para a pergunta: qual foi o primeiro idioma da humanidade? Isso porque há décadas, especialistas em linguística têm dedicado suas vidas para desvendar este inquietante paradoxo sem sucesso, e ao que parece, estão longe de obterem respostas às suas muitas indagações, algo que, indiscutivelmente, tem gerado ainda muito mais perguntas do que respostas, pois, ao longo da história, inúmeros pergaminhos antigos têm sido descobertos, gerando assim uma infinidade de teorias, muitas das quais sem nenhum sentido real. A grande verdade é que a ciência ainda não tem certeza do quão antiga é a linguagem humana inicial, porém é consenso entre os principais pesquisadores desta área que ela data de pelo menos 100 mil anos antes de Cristo. Data essa fundamentada pela ciência evolucionista equivalente ao suposto aparecimento do homem na Terra. Porém, nos moldes criacionistas, esta proposta é totalmente descartada, visto que ele apresenta o homem desde seu princípio já provido de uma capacidade pensante, por sua vez linguística, e não um ser que aos poucos foi evoluindo até adquirir essas capacidades. Não obstante, fica difícil saber qual seria verdadeiramente a língua remanescente que sobreviveu mais próxima da linguagem original humana que existiu sobre a Terra antes do dilúvio, a qual é conhecida como a linguagem do Éden, ou mesmo de Adão. No que diz respeito às línguas escritas, o sumério e o egípcio aparecem como tendo sido os primeiros sistemas organizados de escritas cunhadas e pictóricas, sendo consideradas pela ciência contemporânea como sendo as primeiras línguas registradas na história da humanidade, datando de cerca de 3.200 a.C. Porém, a língua escrita mais antiga ainda em uso provavelmente é o chinês, hoje com cerca de 1,2 bilhões de falantes pelo mundo. Erroneamente, os chineses creem que ela seja o idioma mais antigo da Terra, algo que com certeza está muito distante de uma verdade factual. Mesmo os registros egípcios e sumérios podem não estar nesta classe, pois descobertas recentes têm revelado linguagens pictóricas cerca de 5 mil anos mais antigas, fato esse que nos força a reformular tudo o que pensamos saber sobre o distante passado da história da humanidade. A verdade é que os registros históricos mais confiáveis nos mostram que as origens escritas da língua chinesa remontam a apenas 1250 a.C., no final da dinastia Shang, se consolidando logo depois em uma estrutura mais complexa por volta de 1500 a.C., juntamente com o grego arcaico, que, ao que parece, surgiu de uma forma de escrita peculiar no mesmo período. Entretanto, não podemos ignorar que, assim como o Tâmil, o chinês é um dos remanescentes linguísticos sobreviventes mais antigos do mundo ainda em uso. O grego, por sua vez, é conhecido como a língua dos filósofos, sábios e pensadores, sendo ainda falado por mais de 13 milhões de pessoas na era atual. Registros antigos revelaram que a língua grega remonta a cerca de 1500 a.C., se equiparando, portanto, à mesma datação do chinês em sua forma primordial. Atualmente, o grego é reconhecido como uma língua oficial pela União Europeia. Na questão da idade dos idiomas, muita gente tem se confundido entre o aparecimento da linguagem escrita com a oral, que existe há muito mais tempo. Isso porque o fato de uma língua ter sido escrita pela primeira vez na história não significa que ela seja mais antiga. E é claro, porque os idiomas nem sempre foram escritos e repassados através de signos, da mesma forma como uma ação nem sempre foi uma ação, pois muito antes disso ela foi um pensamento. O Tâmil, por exemplo, é considerado a língua mais antiga ainda em uso em nosso tempo. Os primeiros escritos descobertos neste idioma datam de cerca de 300 a.C. No entanto, com base em outras evidências históricas, os pesquisadores acreditam que ele apareceu pela primeira vez por volta de 2500 a.C. Embora não seja muito conhecido ou difundido pelo mundo, hoje o Tâmil é falado por cerca de 78 milhões de pessoas, o que o torna de fato a língua sobrevivente mais antiga da Terra. Outro idioma um pouco menos antigo que o Tâmil é o sânscrito, que foi a antiga língua da Índia e pode ser rastreado desde 2000 a.C. em sua forma escrita original. Embora em nossos dias apenas um pequeno grupo de pessoas ainda fale sânscrito, ele teve grande influência em várias línguas ocidentais, sendo também, em grande parte, raiz da língua indo-europeia comum. O que muitos não sabem é que a linguagem básica dos computadores modernos foi construída de acordo com os princípios do idioma sânscrito. Outra língua antiga com caracteres escritos relativamente recentes é o árabe,
com seu primeiro exemplo de inscrição remontando a cerca de 512 d.C., ou Era Comum. Hoje, cerca de 290 milhões de pessoas consideram este idioma como sua primeira língua, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Israel, Egito, Jordânia, Kuwait e Omã. Já no caso do hebraico, onde muitos acreditam que ele tenha sido usado nos últimos 5.000 anos, seus primeiros exemplos escritos datam apenas de 1000 a.C. Um fato muito interessante de se observar sobre este idioma é que ele deixou de ser uma língua falada de 200 a 400 d.C., sendo reutilizada como língua ativa somente após a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, em 14 de maio de 1948. Atualmente, o idioma hebraico é falado em todo o mundo. Fora estes idiomas, existem inúmeros outros dialetos totalmente desconhecidos da humanidade, e todos rodeados de mistérios, algo que se estende na Idade Média desde a linguagem das bruxas até os indecifráveis textos paradoxais do manuscrito Voynich, um dos mais misteriosos do mundo. Medindo cerca de 20 por 15 centímetros e contendo 240 páginas, a real origem do manuscrito Voynich remonta a séculos de existência, ainda que sua descoberta tenha sido há apenas um pouco mais de um século. Atualmente armazenado na Biblioteca Beinecke da Universidade Yale, este misterioso códice contém textos que jamais foram decifrados, mesmo pelos mais célebres peritos em idiomas antigos do mundo, desafiando assim completamente a ciência moderna. Até mesmo os melhores criptoanalistas dos nossos dias se confundiram ao se depararem com suas imagens e textos desconcertantes, afirmando logo em seguida que apenas seres de outros mundos poderiam ter criado algo tão surreal. De igual modo, acadêmicos de todo o mundo já investiram incontáveis horas tentando resolver os insolúveis textos de suas páginas sem nenhum êxito sequer. Dessa forma, o manuscrito Voynich vai contra tudo que se diz lógico com base no que pressupomos de um conhecimento racional, sendo um dos maiores quebra-cabeças escritos da atualidade. A história oficial deste misterioso manuscrito começou no ano de 1912, quando foi encontrado na Vila Mondragone, próxima a Roma, por um nacionalista polonês que havia sido preso por suas atividades contra o Império Russo no final do século XIX, por nome Wilfrid M. Voynich. Informação essa que nos é fornecida pelos escritores Gary Kennedy e Rob Churchill no livro The Voynich Manuscript. Curiosamente, o manuscrito Voynich não inclui um índice como vemos nos livros normais, provavelmente por ter sido alterado há muito tempo, o que subentende que as lacunas deste agrupamento desordenado dos números das páginas seja na verdade a evidência de que elas podem ter sido reordenadas em um dado período da história, algo que o fez ser apresentado para nós hoje totalmente diferente de quando realmente foi escrito. Com um estilo sofisticado, os caracteres do manuscrito Voynich são executados da esquerda para a direita, assim como no hebraico, contendo parágrafos curtos ao longo da extensão de suas páginas. Alguns são intercalados com intrigantes ilustrações detalhadas, com representações de castelos e dragões, juntamente com diagramas de plantas, planetas, figuras femininas grávidas e nuas, bem como símbolos astronômicos, todos em vívidas tintas, verde, marrom, amarela, azul e vermelha. Uma passagem particularmente curiosa e que chama muito a atenção é a que mostra dezenas de mulheres grávidas nuas tomando banho em poças de líquido verde, todas interconectadas. Outro detalhe que impressiona muito os pesquisadores é que as plantas apresentadas nas páginas do manuscrito parecem ter existido de fato, sendo hoje completamente extintas. O manuscrito Voynich é visivelmente dividido em 6 seções de assuntos diferentes: ervas, astronomia, biologia, cosmologia e farmacologia, tendo assim sua natureza voltada à magia, considerada por muitos como uma antiga ciência. Isso porque registros históricos apontam para o fato de que seus textos caíram nas mãos de antigos alquimistas, sendo posteriormente repassado a alguns imperadores. Em um desses registros, foi confirmado que no final do século XVI, um imperador alemão comprou o manuscrito de um astrólogo inglês por 600 ducados venezianos, acreditando que ele fosse uma das obras do famoso frade Roger Bacon, um padre e filósofo inglês que muito contribuiu para o empirismo e o uso da matemática no estudo da natureza, bem como em áreas importantes como a mecânica, filosofia, geografia e ótica, vindo depois disso parar nas mãos de um farmacêutico do mesmo período. O que se sabe é que depois do manuscrito ter passado por várias mãos, desapareceu completamente da história, reaparecendo somente depois de ter sido redescoberto em 1912. Após sua descoberta,
Grande parte dos pesquisadores que o examinaram suspeitavam que ele continha algum tipo de alfagrama, que é uma espécie de escrita sem vogais, a qual contém um complexo anagrama onde as letras de uma palavra são repetidas em ordem alfabética subsequentes e ordenadas. Um programa de computador criado para decodificar o manuscrito acabou confirmando essa suspeita, com 97% de correspondência de palavras anagramáticas nas primeiras 10 páginas, revelando assim um incrível algoritmo onde 80% das palavras decodificadas pareciam estar escritas em algum tipo de grafia muito similar ao hebraico antigo, ou seja, da direita para a esquerda. Se analisarmos mais a fundo, veremos que muito do que nos é apresentado no manuscrito Voynich, perceberemos que ele parece ser uma linguagem muito antiga, completamente extinta, com a qual o homem pós-diluviano nunca teve realmente contato. Não é de se admirar que muitos que o estudaram o consideraram como uma espécie de idioma alienígena. Isso porque muito pouco ou quase nada se sabe da cultura perdida de antes do dilúvio. E a linguagem é o maior expoente deste conhecimento, algo que torna o manuscrito Voynich literalmente um misterioso paradoxo. Então as perguntas que não querem se calar são: qual teria sido realmente o idioma original antediluviano? Teria ele sido representado em algum tipo de escrita ou mesmo numa espécie de alfabeto pictórico primitivo? Referente a essas perguntas, alguns creem que Noé e os povos antediluvianos usavam um idioma primitivo similar ao hebraico arcaico. Entretanto, os indícios históricos apontam que esta prerrogativa pode ser bem improvável. Isso, é claro, não seria pelo fato de não termos encontrado registros escritos ou mesmo artefatos antediluvianos, porque de fato já foram encontrados, como é o caso dos misteriosos símbolos gravados em pedra nas ruínas de Göbekli Tepe, mas sim pelo fato de não sabermos o que eles realmente significam. A verdade é que os misteriosos pictogramas encontrados nos blocos de Göbekli Tepe evidenciam que realmente houve um idioma escrito muito mais antigo do que o que sugere nossa atual arqueologia, que coloca o aparecimento da escrita com os textos cuneiformes acadianos, ou seja, há apenas 3000 a.C. Sendo assim, não temos a menor ideia de qual foi realmente o idioma original que era usado desde o tempo da criação até a Torre de Babel. O que sabemos é que o idioma primordial desapareceu completamente da face da Terra desde o tempo de Adão, sendo que no tempo de Babel ele já se encontrava quase que completamente desfacelado e modificado. Desta forma, a melhor maneira de rastrearmos este antigo e original idioma é focarmos naquilo que quase sempre a ciência convencional ignora: textos bíblicos e enoquianos, os quais podem completar lacunas encontradas em misteriosos textos antigos, como os contidos no manuscrito Voynich, por exemplo. Sendo assim, ligações feitas através desses antigos registros nos darão subsídios suficientes para tentarmos decodificar o idioma matriz, no qual todos os demais tiveram sua origem real em um dado momento da história da humanidade. E se voltarmos ao manuscrito Voynich e atentarmos minuciosamente aos seus textos e ilustrações, teremos a revelação do que parece ser uma conexão no mínimo intrigante de que ele pode realmente ter vindo do começo do mundo, de eras antediluvianas. Depois que nos deparamos com os paradoxais conteúdos do manuscrito Voynich, fica difícil não fazermos a extensa pergunta: teria sido ele escrito por homens, os quais receberam conhecimentos avançados de uma dimensão superior, que nesse caso seriam os anjos descritos no livro de Enoque, ou teria sido escrito inicialmente pelos próprios anjos, vindo a ser depois disso compilado em eras pós-diluvianas de antigos fragmentos textuais sobreviventes por sociedades secretas? Referente a estas intrigantes perguntas, se lermos respectivos capítulos do livro de Enoque, perceberemos que eles de fato nos dão uma descrição quase que exata deste contexto através de suas imagens e textos minuciosos devidamente ordenados, ainda que indecifrados, e neste caso me refiro ao manuscrito Voynich. O que se subentende é que as imagens deste misterioso manuscrito dão justamente sentido ao que não foi decodificado nem mesmo pelas mentes mais brilhantes de nosso tempo, como no caso do britânico Alan Turing, que ajudou aos aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial ao quebrar o código secreto nazista. Nem mesmo este homem, com toda a sua capacidade criptográfica, conseguiu desvendar os segredos contidos no manuscrito Voynich. E talvez seja este o lugar
em que muitos dos pesquisadores que trabalharam para quebrar o código do manuscrito Voynich não atentaram, justamente por não terem como factual as histórias tanto bíblicas como enoquianas, da descida dos anjos rebeldes à Terra para copularem com as fêmeas humanas a fim de destruir a espécie humana, algo que com certeza nos traria respostas significativas de onde e quando o manuscrito se originou. O fato é que a escrita e as ilustrações do manuscrito Voynich não são inteligíveis para a nossa cultura. Isso porque eles vêm de um tempo muito anterior ao nosso, de quando a Terra ainda não tinha sido inundada com o dilúvio, sendo um idioma completamente angelical e desconhecido para os homens pós-diluvianos. Assim, não fica difícil enxergarmos que o manuscrito Voynich tem características únicas que o liga à extinta cultura Nephilim, onde nos são apresentadas fórmulas amálgamas de como mudar a natureza biológica humana, animal e vegetal, a fim de desfigurar a criação de Deus na Terra, algo que nos leva indiscutivelmente a um tempo muito anterior, de quando os anjos se rebelaram e foram expulsos do céu, vindo com isso habitar em um lugar que na verdade não era sua habitação natural, o que obviamente fez com que eles posteriormente viessem a misturar seu gene angelical superior ao dos mortais humanos, desencadeando assim uma monstruosa mutação com a existência de sua prole, os Nephilims, gigantes antediluvianos que chegavam a centenas de metros. No livro de Enoque, eles são descritos como sendo 3 espécies que lutavam entre si, medindo 300 cúbitos, o que equivale hoje a incríveis 137,16 metros de altura. Em termos técnicos, isso significaria um prédio de 32 andares. Não é de se admirar Deus ter enviado o dilúvio à Terra para destruir essas medonhas criaturas. Você tem que se perguntar, por que Deus destruiu o mundo antediluviano? Somente pelo pecado? Logicamente que não. Se fizermos uma analogia onde seria colocada uma espécie animal não originária em um lugar no qual a invasora fosse muito superior à nativa, em pouco tempo teríamos um quadro onde a espécie nativa seria totalmente dizimada, vindo posteriormente apenas a espécie invasora a existir. E foi justamente isso que aconteceu antes do dilúvio, entre homens e gigantes, que a Bíblia chama Nephilims, e o livro de Enoque nos deixa tal acontecimento bem claro em seus textos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Enoque capítulo 7, verso 12. Nas páginas do manuscrito Voynich, vemos plantas que nunca foram vistas pela civilização pós-diluviana. Da mesma forma, como mulheres grávidas em números cabalísticos mergulhadas em um viscoso líquido herbal a fim de darem à luz a algo completamente sobrenatural. E isso assustadoramente nos é mostrado de igual modo em outro texto do livro de Enoque. Tu viste o que Azaziel tem feito? Como ele tem ensinado toda a espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto ao mundo todos os conhecimentos secretos e proibidos dos céus? Enoque capítulo 9, verso 5. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles abordaram e com as quais coabitaram, ensinando-as sortilégios, encantamentos e divisões de raízes e árvores. Os anjos literalmente estavam ensinando seus encantos e segredos à antiga humanidade que pereceu no dilúvio. Não é à toa que vemos inúmeras imagens híbridas em estátuas de várias civilizações extintas pelo mundo. Ao que parece, uma cópia desses ensinamentos proibidos antediluvianos, trazidos pelos anjos rebeldes à humanidade, sobreviveu e foi replicado no manuscrito Voynich, no início de 1400, algo que demandou muito tempo e dedicação por parte de antigas sociedades secretas. Não é de se admirar que muitas dessas sociedades tiveram seu limiar justamente na Idade das Luzes, com base nos conhecimentos do antigo portador da luz, agora Lúcifer, o anjo negro que engana as nações, algo que muito mais tarde seria transformado em iluminismo. Ao que parece, há de fato um imenso acervo de antigos conhecimentos científicos proibidos inacessíveis no manuscrito Voynich, todos com base em ilustrações de plantas e animais, hoje completamente extintos, pois são totalmente desconhecidos de tudo que já foi catalogado pela ciência moderna. Alguns capítulos do manuscrito Voynich mostram o que realmente parece ser anjos copulando com fêmeas humanas, vindo elas depois disso ficarem grávidas a fim de gerarem os Nephilims, além de páginas que apresentam conhecimentos específicos de como alterar códigos genéticos de plantas e animais em uma obscena e monstruosa amálgama antediluviana. Existem também intrigantes ilustrações de diagramas celestiais, mostrando profundos conhecimentos de planetas e estrelas. Como não poderia deixar de evidenciar, irei ler os textos completos do livro de Enoque, os quais podem de fato nos dar uma ótica completamente diferente da convencional,
a fim de que consigamos, de certa forma, melhor compreender os misteriosos e enigmáticos textos e ilustrações do manuscrito Voynich. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, as sentinelas, viram-nas, foram atraídos por elas, dizendo uns aos outros: Vinde, selecionemos para nós esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles abordaram e com as quais coabitaram, ensinando-as sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. E elas geraram às sentinelas 3 raças de monstruosos gigantes. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza, cuja estatura era de mais de 115 metros. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um após o outro para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. E a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armes ensinou a solução de sortilégios. Barcael ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Enoque capítulo 7, verso 1 e 2, 11 a 14 e capítulo 8, de 1 a 9. Não podemos negar que todo o conteúdo do manuscrito Voynich pode de fato estar relacionado ou mesmo ser uma cópia autêntica de um documento muito mais antigo, que foi escrito no idioma original de quando os anjos estiveram literalmente na Terra face a face com os homens, algo que pode ser confirmado em muitas passagens do livro de Gênesis. Se os anjos de fato interagiam rotineiramente com a humanidade antes do dilúvio, como fica claro nestes textos bíblicos, logicamente que seria possível que esta interação ocorresse em uma espécie de linguagem comum, sendo ela uma linguagem inferior ou mesmo degradada em relação à linguagem original dos anjos, algo que a faria notavelmente muito mais complexa comparada com a dos humanos normais, sendo portanto preciso uma adaptação para que viesse a ser usada como via de comunicação entre ambos. A primeira menção dessa linguagem foi denominada enoquiano e ocorreu por volta de 1581. Em suma, o enoquiano seria, segundo alguns autores, a linguagem de Deus, o dialeto que o Criador usou para dar uma forma objetiva à sua mente para ser inteligível aos homens e criar todo o universo através de suas ordenanças. Os anjos, então, seriam capazes de falar esta língua, assim como Adão, porém sem as complexas nuances e sutilezas do falar divino. Os homens, que seriam ainda mais inferiores e menos qualificados, teriam que se conformar com uma pronúncia grosseira e imprecisa, adaptada, é claro, ao seu estado mortal. Em uma comparação superficial, as línguas humanas hoje existentes soariam como sons confusos e disformes do falar de bebês ainda em estado de aprendizagem, em comparação com as complexas estruturas do idioma enoquiano original. Este quadro então nos apresenta que, após Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, levaram consigo o idioma enoquiano, justamente o mesmo idioma que Adão usou para nomear todas as coisas da terra. Com o tempo, o enoquiano foi se degradando gradativamente, até se tornar o que conhecemos hoje, uma espécie de proto-hebraico muito primitivo, sem quase nenhum vínculo com aquela língua primordial dos anjos, no tempo em que estes seres mantinham contato com os homens face a face na terra, período este que estaria muito próximo da criação.
linguagem adâmica originou-se com a primeira consciência, pensamentos de a mente universal, referida em muitos pergaminhos antigos como literalmente a mente de Deus, quando alcançou a autoconsciência nos primeiros estágios de seu início no mundo material inteligível. Seus pensamentos e percepções foram unidos a sons que foram atribuídos a elementos da criação que agora a rodeavam. Mais tarde, novos sons foram criados para apresentar ideias abstratas das mais profundas nuances da mente humana. Tais sons acabaram mais tarde se tornando as primeiras palavras da língua adâmica e, com a autoconsciência estabelecida, sua capacidade de se comunicar consigo mesma e a outrem foi expandida. Agora, pensamentos e ideias tinham que ser transmitidos objetivamente, e o universo, tanto material quanto imaterial, precisavam ser de alguma forma descritos pela consciência existencial. E tais pensamentos se tornavam cada vez mais compreensíveis através dos sons, que lhes transmitia significados muito mais específicos. Desta forma, a linguagem adâmica não tinha imprecisão ou ambiguidades inerentes, sendo em si mesma perfeita como seu criador. Inicialmente usada pelos querubins no curso de sua evolução social com os homens, este idioma impactou sobremaneira o mundo antediluviano, se tornando mais tarde a língua falada de todos os homens desta era. O idioma dos homens, portanto, teve sua origem na linguagem dos anjos. Assim, milhares de anos antes da linguagem inicial se adaptar à consciência dos mortais, seu estado singular era representado por inúmeras partículas sonoras, culminando em signos hoje contidos nos mais distintos dialetos pictóricos primitivos, agora possibilitando comunicação não somente sonora, mas também através dos olhos da mente. Muito mais tarde, uma pequena fração dessa forma escrita da linguagem adâmica foi adotada por Deus para repassar ao novo mundo sua mensagem até então incompreendida em pedra. Fica claro que, ao analisarmos os textos de Gênesis, confirmaremos que, no princípio, antes da queda do homem, o mundo e tudo que nele havia era perfeito, inclusive o idioma inicial. E foi com ele que Adão nomeou os animais do Éden, conforme Deus havia lhe ordenado, e ele teve tempo de sobra para isso, pois viveu 930 anos. Foi nessa língua que Adão conversou com Eva. Foi nessa língua que o arcanjo Lúcifer, agora conhecido por Satanás, enganou a mãe de toda a humanidade, convencendo-a a cometer o primeiro pecado do mundo. Quando Eva então decidiu ouvir Lúcifer e pecar contra Deus, acabou convencendo também seu marido Adão. Assim, eles adquiriram um conhecimento proibido, mas à custa de um preço terrível, a morte de seus corpos físicos, perdendo suas vidas imortais perfeitas e levando para o mesmo abismo toda a criação. Agora nada mais era eterno e os animais, as estrelas, as plantas e todo o universo tinham um início, um meio e um terrível fim. Banidos do jardim como punição de seu erro mortal, Adão e Eva levaram consigo a língua primordial, a espalhando através de seus filhos pelos 4 cantos da terra nos anos que se seguiram. E eles falavam a língua inicial do Éden, a linguagem especial que Deus criou para conversar com o homem no jardim. Muitos milhares de anos depois, os descendentes de Adão decidiram construir uma torre na qual pudessem chegar aos céus a fim de viverem como deuses. Conhecida como Babel, que significa confusão, justamente por Deus ter confundido ali o remanescente do idioma adâmico, que já havia se desintegrado consideravelmente, foi o palco de uma das maiores blasfêmias que o homem cometeu contra o seu Criador, o desejo de ser igual a ele. Porém, Deus é enfático quando diz ao homem: "Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem." Isaías capítulo 42, verso 8. Impedidos de se comunicarem por terem seus idiomas confundidos pelo Criador, os homens acabaram por se espalhar pela terra, dando início assim a uma infinidade de línguas diferentes que viriam a existir através dos tempos. Dessa forma, a língua perfeita de Deus usada no Éden
desapareceu completamente da face da Terra depois que as águas do dilúvio levaram consigo todos os vestígios de suas gloriosas civilizações para sempre.